Salve meus bons, minhas boas, beleza? Eu curtindo aqui pra mais um react, dessa vez um vídeo de teoria do canal do Bruno Bandeiro, famoso, vocês estão ligados, fanboy de Almirante. Que é uma teoria do Flamengo fugindo de Peldown e indo pra Cross Guild. Que é uma coisa que todos nós da comunidade, a gente fomenta isso, que imagina se a Cross Guild reunir todos os vilões que o Luffy derrotou. Não só o Luffy, né, porque o Mihawk, né, o Luffy não enfrentou, ele derrotou, né, mas todos os vilões passados, os primeiros vilões marcantes, assim, do pré-time skip, nossa. E do pós, né? Porque, por causa do Flamengo. Ia ser muito hype, filho. Mas bom, se inscrevam aí, ativem o sininho, deixa o like pra não perder nenhum vídeo, beleza? Que cada dia mais nós crescemos mais um pouquinho, só agradece. Comentário fixado e cards pra vocês verem mais vídeos, beleza? Link do vídeo original na descrição e meu Instagram também. Segue lá pra dar aquela fortalecida. E sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Vamos lá e play. Na execução do Roger, no capítulo 0, havia 5 piratas presentes que no futuro viriam a fazer parte do Shichibukai, do Flamengo, Bug, Mihawk, Crocodile e Gecko Moria. 3 desses se uniram, a gente viu, né, que se uniram novamente e formaram a Cross Guild, o que fez a gente pensar que se seguirmos um padrão, talvez a gente venha a ver todos esses 5 juntos novamente, o que significaria que ninguém menos que Don Quixote do Flamengo possa ser solto da maior prisão do mundo em Peldown e acabar revelando para o mundo o grande segredo da Terra Sagrada de Marijoa. E aí, será que faz sentido o do Flamengo voltar nessa grande saga final de One Piece? Ou será que não? Não, Bruno, já tô cansado dele. 100 capítulos de Dress Rosa já foram o suficiente. Vai ao mesmo tempo, pô. O Flamengo é mó hype. Lá na cela dele, só Domingo. e lendo o jornal que tá bom. Deixa nos comentários o que vocês acham dessa Acho hype. se vocês gostariam de ver Domingo é um personagem que, pô, e o que será move a que comunidade, caso pô. ele fosse solto. É sobre isso Faria um que a gente estrago. vai discutir no vídeo de hoje, então se você ficou curioso, Apresente-me suas ideias, Brunão. sempre, galera, de conferir a sua inscrição no canal e de balançar o sino de Marineford pra sempre saber quando tiver vídeo novo e sair correndo pra poder assistir, beleza? Já que a gente tá falando de personagem galã nesse vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tá a sua autoestima aí? Mais ou menos, né? Pois fique sabendo então que você que tem 20 anos tem 20% de chance de sofrer com queda capilar e a partir daí, meu amigo, a coisa só vai piorando. Deixa a gente preocupado, tira nossa autoestima e com isso fica cada vez mais difícil até de se relacionar. Mas se você se encaixa nesse grupo e quer resolver esse problema de uma vez, pode ficar tranquilo que tem solução. A Manual, que é parceira aqui do canal já há algum tempo, tá aqui para te ajudar nisso. A Manual é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e já ajudou mais de 100 mil homens a tratar a calvície de forma prática e comprovada, tratando tanto casos mais avançados quanto quem está começando a reparar naquelas entradas. Então você pode ficar tranquilo. Vocês vão ver o antes e o depois de alguns dos casos que se trataram através da Manual e se você se dedicar direitinho e seguir o tratamento recomendado, no 4º mês você já vai poder ver resultados mais expressivos. Pode parecer muito tempo, mas se você não fizer nada por você agora, ninguém vai fazer. Lembrando que com a Manual você não precisa sair de casa, é só você entrar no site e responder um questionário. Um médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você sem a necessidade de marcar consulta. Então, para você não precisar fazer uma cirurgia extremamente cara e invasiva que muita gente tem feito ultimamente, aproveita essa oportunidade usando o cupom exclusivo que eu consegui para vocês, acessando o link que eu deixei na descrição e no comentário fixado. 40% de desconto usando o código cupom BANDEIRA, válido para o seu primeiro pedido, com frete grátis, embalagem super discreta. Quanto antes você começar, melhor, então aproveita agora que é por tempo limitado e bora começar a se cuidar hoje. Nice. Vamos lá, galera. A gente viu no capítulo 1082 do mangá de One Piece a Cross Guild finalmente entrando O Bug revelando seu real sonho. pelo grande tesouro One Piece, seguindo a grande vontade do líder da organização, né, que é o Bug, com a sua vontade de se tornar o rei dos piratas. O que foi, né, a gente viu que foi uma revelação e tanto, já que a gente nunca soube que o Bug, ele tinha lá no fundo uma vontade tão grandiosa quanto essa. Mas agora que eles vão ter que enfrentar os outros imperadores, já que eles adentraram nessa batalha, isso abriu várias possibilidades que eu trouxe aqui no meu vídeo sobre o capítulo, né? Uma delas seria o próprio Bug, quem sabe se unindo ao Shanks numa batalha contra o Barba Negra e potencialmente, aqui eu vou sim ressuscitar mais uma vez essa ideia, o Bug emprestando o seu braço Nossa, para ideia é o old. Shanks poder lançar um Hype. combo ali, né? Eles dois lançando um combo para conseguir ali enfrentar o Barba Negra. Seria muito legal
Se isso acontecesse, a gente teria também, como eu falei no meu vídeo, uma possibilidade de um contexto ideal para uma batalha final do Mihawk contra o Zoro, já que a grande batalha entre eles nunca teve um grande contexto, né? Sempre pareceu, como eu falei, uma grande side quest do Zoro que parecia não se encaixar nessa grande saga Sim. final de One Piece. Só que agora, com a Cross Agora Guild se tem conectando no por conta, né, contexto, o todo bando do Chapéu de motivo, Palha também, o guerra entre Zoro ele bandos vai de precisar Yonkou. passar pela barreira que é o Drácula Mihawk para poder também encontrar One Piece junto do seu capitão. E a terceira grande possibilidade, que eu acabei não comentando no meu vídeo sobre o capítulo, seria o Crocodile. Eu não imagino nenhuma batalha em particular vinda dele, mas acredito que ele possa ter um envolvimento direto com a própria arma ancestral Pluton, Aí já que que aquela ele desde sempre tentou Alabasta lá. conseguir, mas nunca conseguiu, né? Ele estaria mais próximo dessa forma, mesmo que indiretamente, de pelo menos ter algum contato com essa arma ancestral, caso ela venha a ser despertada ainda durante essa saga final. E eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre como ela pode ser despertada, contrariando a vontade do seu atual imperador, o Shogun Momonosuke, não querendo ativar aquela arma, mas isso tem muita chance de acontecer e ela precisa ser colocada para jogo. Então, no meio dessa confusão, pode ser que o Crocodile, pelo menos, mesmo que não tenha o controle dessa arma ancestral, ainda assim tenha algum envolvimento direto com ela e pelo menos consiga testemunhar o seu poder. Por enquanto, são esses três piratas que formam a Cross Guild, que lideram a Cross Guild. Mas o que será do Gekko Moria, por exemplo, né? A gente viu que ele estava vivo em Hachinoso, ele foi lá tirar satisfação com Barba Negra para tentar, né, ver, oi, cadê o Absalom, não sei o que acabou sendo morto, e depois o próprio Gekko Moria acabou sendo preso pelo Barba Negra, mas ele veio a ser solto junto do Kobe também pela Perona, o que seria o que foi um ótimo adianto, e a gente ainda vai ter a oportunidade de ver ele participando de alguma forma nessa saga final de One Piece. Agora, como eu falei já algumas vezes aqui, eu sempre acreditei que o Moria ele viria a ter um papel importante dentro do arco de Wano, dentro da grande saga de Wano, pelo fato dele ter sido derrotado pelo Kaido um dia e isso ter feito com que ele simplesmente desistisse praticamente da sua vida como pirata, né? Ele até era um Shichibukai, ele ainda era ativo como um pirata, mas ele era praticamente um pirata aposentado que não queria saber muito de confusão e só tava ali na dele, no seu navio quietão lá, né? E não queria fazer muito mais do que além daquilo. Mas vendo que o Kaido estava prestes a ser derrotado ou que uma grande aliança estava sendo feita, estava sendo formada para que ocasionasse a grande queda dele, essa seria uma ótima oportunidade para o Moria dele, cara, poder testemunhar a queda daquele que veio, né, acabar traumatizando ele durante a sua vida inteira. E isso faria com que o Moria, quem sabe, colocasse e depositasse todas as suas esperanças no próprio Luffy, quem sabe, injetando ali as suas 1000 sombras, né? Todas as Night sombras Shadow, possíveis Big dentro do Motherfucker Luffy, Fucking God. isso permitindo com que a gente pudesse testemunhar até mesmo uma nova forma do Luffy que eu gostei muito de nomear na época, infelizmente ainda não aconteceu, mas que seria a junção do Gear 4 com o Nightmare Luffy, que seria talvez um Nightman Luffy. Eu particularmente adoro, galera, esse nome e eu ainda acho que pode ser que aconteça. Será? Não. Pra isso Tá acontecer. viajando, Bruno. Mas, Acho que já não. que não aconteceu e o Moria continua vivo, então ele ficou pra grande saga final de One Piece e pode ser que no meio dessa bagunça toda ele também venha a acabar se juntando aos outros ex-Chichibukai. E quanto à boa Hancock, a gente viu, né, que ela foi ameaçada, ela foi imobilizada pelo Barba Negra ali, né, foi completamente subjugada por ele e acabou sendo salva pelo Sylvus Rayleigh. E depois a gente viu ela continuando, permanecendo em Amazon Lily. Só que o que será dela? Será que ela vai se juntar aos demais ex-Shichibukai? A gente não vê ela durante o capítulo 0, então se a gente fosse seguir esse padrão, ela não se encaixaria nesse grupo nesse padrão que a gente tá tentando formar, que a gente tá tentando encontrar aqui, né? E eu particularmente acho que a Hancock, ela talvez encaixasse muito melhor, talvez se aliando, quem sabe, à frota, a grande frota do Luffy, né? Não oficialmente, mas meio que estando junto com eles, eu acho que faria um pouco mais de sentido, talvez tivesse alguma química, quem sabe. Acredito que possa ser um caminho diferente que a Hancock ela venha a seguir. Mas quando se trata E o homem? do Doflamingo, Maior vilão de galera, todos os tempos. ele é o homem que, mesmo depois de ter sido preso, ainda faz
participações importantíssimas dentro da história. A gente viu o Doflamingo durante o arco do Reverie perguntando diretamente para o diretor, na verdade, né, agora seria o vice-diretor Mazeran, se ele o estava protegendo e questiona se haviam assassinos vindo silenciá-lo para garantir que o tesouro secreto da Terra Sagrada de Marijoa permanecesse escondido. Esse foi um capítulo absurdo, onde a gente teve essa fala do Doflamingo e a gente teve, ao mesmo tempo, durante esse mesmo capítulo, alguns elementos sendo introduzidos pra gente. Primeiro, aquele chapéu de palha gigante, né, que foi, na verdade, o primeiro candidato a ser esse tal tesouro sagrado, esse tesouro nacional da Terra Sagrada de Nossa, sei Marijoa. quando aconteceu foi muito hype. Possibilidade foi o que a gente acredita ser Uma confusão que até hoje é uma confusão, né? Só que especulações. estaria em posse do governo mundial e que a gente teria visto ela sendo usada para extinguir o reino de Lulushia e não o Sabo, né? Junto que ele não, nem tava lá no reino, né? Ele usou aquela desculpa, não, nem tava lá, pô. Por que vocês se preocuparam comigo? Por quê? Por quê, né? Por que será? E essa foi uma ótima possibilidade porque o governo ele tem em posse uma arma ancestral que simplesmente extermina e apaga da existência reinos, pessoas, qualquer coisa que o governo deseje e isso vira público, isso óbvio, assim como foi dito, foi descrito pelo próprio Doflamingo, isso abalaria o mundo inteiro, porque isso colocaria em xeque ainda mais toda a moral que o governo mundial e a marinha tentam manter. Isso seria completamente questionado pela civilização, pensando, cara, mas eles estão aqui para proteger a gente, mas eles estão exterminando as pessoas, eles estão exterminando reinos. Isso faria com que até os próprios revolucionários ganhassem ainda mais força para lutar contra o próprio governo mundial. Só que eu já comentei com vocês aqui que a terceira grande possibilidade a vir a ser o tesouro sagrado de Marijoa seria exatamente Imu-sama, não um objeto, mas sim uma pessoa. Grande tesouro em Samar. Para pra pensar na definição Nunca de parei pra pensar tesouro nisso. nacional, a gente naturalmente é induzido Algum pensar objeto, em algum algum... objeto, em alguma arma, quem sabe uma arma ancestral ou algo valioso, seja por algum valor simbólico ou até material, enfim, mas a definição de tesouro nacional também se aplica a indivíduos e isso existe inclusive no próprio mundo real. Quando a gente para pra pensar num tesouro nacional, né, na definição de um tesouro nacional vivo, ele pode também se tratar de indivíduos com grande honraria que foram nomeados dessa forma por contribuírem de forma positiva para a sociedade pelo governo, ou seja, o governo ele vê figuras, pessoas, indivíduos de grande valor para a sociedade e nomeia aquelas pessoas como tesouros nacionais, exatamente com esse termo. Ou seja, é claro que a gente poderia colocar em perspectiva e dizer, porra, mas Imu-sama não exatamente está contribuindo positivamente para a existência do mundo, né? Mas eles Pra não boa sabem? manutenção do mundo. Ele manda em tudo? Mas, Ela? pelo menos em teoria, a gente acredita que ele seja um personagem Sim. que esteja A nessa mídia função controla por causa disso, para como manter todo mundo a vê. manutenção e a paz do mundo. Pelo menos essa é a imagem que, bom, em tese, deveria ser passada. E eles tentam passar mesmo tentando ocultar a sua existência. Mas encaixa perfeitamente essa definição de tesouro nacional com a existência de Imu-sama, que também é introduzida durante o mesmo capítulo que o chapéu de palha gigante. E eu já fiz um vídeo comentando sobre isso, destrinchando um pouco mais essa possibilidade. Ou seja, o Doflamingo, ele tem tudo que é necessário para simplesmente, cara, dá pra dizer, virar o mundo de cabeça para baixo, revelando essa informação para toda a população do mundo. E se ele pudesse ter um microfone, um dendemushi ou qualquer coisa, ou se ele fosse solto, isso poderia vir a acontecer. Só que o grande e o principal contra-argumento que eu vejo nessa ideia seria o Sabo. A gente viu no capítulo 1082 que o Sabo, ele testemunhou a existência de Imu-sama. E a gente não sabe exatamente todos os detalhes daquilo que ele testemunhou. Se ele conseguiu, por exemplo, ver o rosto daquela pessoa. Posso aqui rapidão, isso é verdade, porque ele falou que vai contar tudo pro Dragon e pro Ivankov. Mas o tudo que ele sabe é o que a gente já sabe? Espectador, leitor? Ou vai revelar o rosto e vai ter novidades aí que ele viu e a gente não sabe? Essa questão.
E anteriormente, lá mais atrás no vídeo, já tá acabando, quando o Bruno falou que do Moria, né, que ele poderia ter um papel importante em um ano. Eu nunca achei isso. Assim, eu achei que ia ter um pouquinho mais dele, quando ele brotou lá em Hachinozu na Ilha do Barba Negra, e por todo o passado que ele tem com o Kaido, que o Kaido destruiu os sonhos deles, matou toda a tripulação dele lá em um ano, que eles tiveram uma luta. Mas eu não sei, o Moria, nos últimos capítulos, parece que o Kobe ajudou a Perona a salvar ele. Não sei se ajudou, né? Na verdade, porque ele só saiu lá e tava fugindo. Ou seja, o Mori ainda está preso. É o que tudo indica. Em Hachinozu, numa prisão muito funda. Então, cara, ele ainda vai ter um papel importante. Porque, pô, vão resgatar ele, não sei o que. A fruta dele é muito, muito boa, né? Ele não é uma fruta ofensiva, mas vai dar um trabalhinho, mano. Dependendo, né, do corpo e da sombra que ele pegue. Mas assim, o corpo, não importa se ele pegar o corpo do Barba Branca, né? Se ele colocar a sombra do, sei lá, do Chopper, não vai ser a mesma coisa, pô. Não vai ser o Barba Branca em carne e osso vivo, né? Mas vamos ver o que dá, né? Vai que o Nightman Luffy que aparece, que segundo o Brunão. Ai, meu Deus do céu, é uma viagem, filho. Eu não acho, não. Nika já foi um plot twist do caramba, assim, revirou tudo, gente odiou, gente gostou. Hoje em dia acredito eu, né? Eu sou do time que gosta muito, né? Tem mais pessoas que gostam do que odeiam, né? Mas porque foi algo ousado do Oda, né? Foi algo diferente. Numa fanart, nada de especulação, de transformação, chegou perto do que foi o Gear 5 do Luffy, do Nika. Então é isso, vamos seguir aqui, eu falo demais. Se ele viu mais alguma coisa, se ele conseguiu ver até quem sabe o chapéu de palha gigante, né? Ver o seu grande salão onde Imo-sama costuma ficar, a gente não sabe desses detalhes, mas é provável que a gente saiba. Mas o Sabo, ele sabendo da existência de alguém que senta no trono que era para estar vazio, apaga a necessidade do Doflamingo É ele verdade. revelar essa informação para o mundo, porque se o Sabo ele já sabe disso, então para que soltar o Doflamingo, né? Pensando aqui narrativamente falando, não faria sentido então, para que? Ficaria meio redundante, já que a gente já teria o Sabo revelando essa mesma informação. É claro que o Doflamingo ele tem uma informação, ele sabe das coisas de uma forma mais concreta, né? Ele tem mais propriedade para falar sobre tudo que ele sabe. Já o Sabo é aquela coisa que ele viu no meio da correria enquanto ele estava ali no meio do reverie, enfim, meio escondido. Eu ainda acho que, bom, talvez sirva como um contra-argumento para essa ideia toda. Agora, o grande questionamento pra gente aqui agora seria qual o contexto real para que o Doflamingo ele fosse solto de Impel Down. Será que a gente veria, por exemplo, os membros da Cross Guild indo resgatar o Doflamingo da prisão e falando, não, ele é importante pra gente, vamos lá porque ele, pô, vamos reunir a turma de novo, né? E aí eles vão até Impel Down tentar resgatar o Doflamingo. Inclusive, teve uma semana, vários meses atrás, em que saiu um spoiler falso dizendo que eles iam resgatar o Doflamingo, mas isso nunca foi verdade, infelizmente. Mas por enquanto, eles não têm qualquer razão concreta para irem tentar resgatar o Doflamingo. Eles não sabem que o Doflamingo ele tem uma informação tão valiosa quanto essa. E a busca deles é mais pelo One Piece, querendo ou não agora, né? Não é exatamente enfrentar o governo, apesar, né, do sistema de recompensas que foi criado para tentar ali prender e eliminar os marinheiros. Então, o contexto que eu veria possivelmente acontecendo para que o Doflamingo ele fosse solto, ele conseguisse fugir de Impel Down, seria um contexto onde pessoas tentassem eliminar a existência dele. A gente viu isso, né, sendo discutido por ele, conversando com o Mazeran durante o arco do Reverie. Então, caso alguém de fato viesse tentar eliminar o Doflamingo, pode ser que a partir daí surja a oportunidade do Doflamingo de alguma forma conseguir se soltar e assim fugir de Impel Down, não antes de ter que enfrentar o vice-diretor da prisão, que seria o Mazeran. Inclusive tem essa fanart maravilhosa, né, dele se enfrentando que, apesar do Mazeran estar ali para proteger os presidiários de serem mortos, porque a intenção dele é a manutenção daquele sistema carcerário e não a eliminação dos presos. Só que caso o Doflamingo ele viesse a tentar se soltar, aí não teria como, né? O Mazeran ele teria que fazer alguma coisa para O tentar Majora é impedir hype, a tá? fuga dele. Quase mata o Inclusive, Luffy. essa fanart, cara, Luta quando a gente roubada. imagina, essa fanart é quase um prelúdio do que possa vir a acontecer. E particularmente eu fico, cara, eu ia achar muito legal se isso fosse verdade. Agora eu quero saber a teoria de vocês de como o Doflamingo possa vir a ser solto de Impel Down, ou se é melhor ele ficar quieto mesmo, só fazendo os discursos Eu acho que dele, seria hype ele complementam saindo. com um grande pano de fundo pro que tá Mas não acontecendo do sei como lado é de que ele fora. Já sairia. funciona muito bem, mas
ver ele solto seria ainda muito incrível, né? Não tem como, o cara rouba a cena mesmo estando preso. Agora, se você quiser saber mais sobre os vídeos que eu mencionei durante esse vídeo sobre o Doflamingo e o Tesouro Nacional de Marijoa e como a arma ancestral Pluton possa vir a ser despertada, esses 2 vídeos vão aparecer na tela agora pra você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! Falou, Brunão! Então, galerinha, não sei como exatamente do Flamengo seria. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Quem vê esse vídeo aqui, né, por favor, deixa nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, né? Porque a crossguide indo salvar eles seria uma boa, mas não tem motivo, né, pra eles irem lá. Ah, vamos resgatar do Flamengo pra eles se juntar ao bando. Não tem porquê. Um motivo seria, talvez, eles buscarem mais poder, mais força pra enfrentar o bando de Yonkou, né? Enfrentar Ruivo, Barba Negra e o Luffy, né? Embora tenha o Crocodile e o Mihawk, né, mano? Mas assim, quanto mais ajuda, melhor, né? Ajuda nunca é demais, sempre é bem-vinda. Falando em ajuda, se inscrevam aí, deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, que isso me ajuda demais, viu, família? Link do vídeo original e meu Instagram na descrição, beleza? Comentário fixado e cards pra vocês verem mais vídeos, só agradece. E eu não sei como que o do Flamengo sai não, mano. Assim, sinceramente, mas eu gostaria. O que vocês acham, hein? É isso, até logo, valeu, falou!